Você já parou para pensar em como o Brasil está entrando mais uma vez num ciclo de crise econômica? 7 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Mais de 70 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. E segundo a Confederação Nacional do Comércio, esse é o maior patamar de inadimplência da história do país. É um cenário preocupante, não é mesmo? Hoje, milhões de pessoas estão fora do sistema de crédito e, quando o consumo cai, a economia inteira começa a travar, como um motor que fica sem combustível. É um efeito dominó que afeta todo mundo, do pequeno comerciante à grande indústria. A pergunta que fica é: como saímos disso? Mas e se existisse uma forma de proteger o seu dinheiro disso tudo? De se defender de governos irresponsáveis e da desvalorização constante da nossa moeda, o real? E se houvesse uma alternativa que não dependesse das decisões de Brasília? Hoje, eu vou te mostrar como o Bitcoin pode ser uma alternativa real para quem quer escapar dessa espiral econômica que ameaça o Brasil e o seu futuro financeiro. Fique comigo até o final, porque o que eu vou te contar pode mudar a forma como você enxerga o seu dinheiro. O que estamos vivendo hoje é um reflexo direto de uma economia doente, que há anos vem dando sinais de esgotamento. As famílias brasileiras estão cortando gastos, adiando sonhos e voltando ao básico. Aquele churrasco do fim de semana, a viagem de férias, a troca do carro, tudo isso está ficando mais difícil. O comércio registrou recentemente o menor nível de confiança em 2 anos. A indústria entrou em retração, com o índice PMI caindo para 46,5 pontos, que é o pior nível em quase 30 meses. Para quem não sabe, o PMI é como um termômetro da saúde industrial. Abaixo de 50, significa que o setor está encolhendo. E isso cria um círculo vicioso perigoso. A alta inadimplência freia a concessão de crédito pelos bancos. Com menos crédito na praça, as pessoas e as empresas consomem menos. Um consumo mais fraco reduz a produção das fábricas e, no fim das contas, a economia empaca de vez. É exatamente o mesmo roteiro que vimos em 2015, quando o Brasil mergulhou numa das mais profundas recessões da sua história, com desemprego em massa, queda brutal do PIB e milhares de empresas fechando as portas. A história parece estar se repetindo, e precisamos entender por quê. Vamos direto ao ponto. Existem 4 motores principais dessa crise que está corroendo o poder de compra do brasileiro e travando a nossa economia. Primeiro, juros abusivos. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Na prática, isso torna qualquer tipo de crédito, seja no cartão, num financiamento ou num empréstimo pessoal, uma verdadeira bomba relógio. Você paga 2, 3, 4 vezes o valor que pegou emprestado. É uma máquina de transferir renda do trabalhador para os bancos. Segundo, custo de vida nas alturas e salário parado. A inflação oficial, o famoso IPCA, pode até estar em 5%, mas o preço do arroz, do feijão, do gás de cozinha e do aluguel contam uma história completamente diferente. A vida real, a do supermercado e das contas do mês, ignora as estatísticas oficiais. Seu salário simplesmente não acompanha. Terceiro, empregos precários. A taxa de desemprego pode até ter caído nos números oficiais, mas o que realmente cresceu foi o subemprego, o bico, a renda instável e sem garantias. Como é possível planejar o futuro, comprar uma casa ou garantir a educação dos filhos com uma renda que pode desaparecer no mês que vem? E quarto, talvez o mais grave, descontrole fiscal. Enquanto o povo aperta o cinto, o governo gasta sem limites, criando uma desconfiança enorme no mercado. Esse aumento do risco país força o Banco Central a manter os juros altos para tentar controlar a situação. O resultado? Menos investimento produtivo, menos crédito disponível e, consequentemente, mais desemprego. É um ciclo que se retroalimenta. E no meio de todo esse caos, a nossa moeda, o real, perde valor todos os dias. O real é refém da inflação e, principalmente, das decisões políticas. Basta um simples tweet de uma autoridade,
uma declaração infeliz ou uma nova proposta de aumento de gastos, e o dólar dispara, corroendo instantaneamente o seu poder de compra. Pense bem, quando o governo decide imprimir mais dinheiro para cobrir suas contas, ou aumenta os gastos públicos de forma irresponsável, quem paga a conta no final é o trabalhador. É o seu salário que compra menos coisas, é o seu carrinho de supermercado que fica mais vazio, é a sua poupança que se desvaloriza silenciosamente. O real é uma moeda frágil, controlada por interesses que nem sempre são os seus. É exatamente aqui que entra o Bitcoin. E é aqui que a conversa fica interessante, porque estamos falando de uma verdadeira revolução. O Bitcoin não depende de nenhum governo, de nenhum banco central ou de nenhuma política monetária. Ele foi criado para ser uma moeda digital descentralizada. Sua principal característica é ter uma oferta limitada e previsível. Só existirão 21 milhões de unidades de Bitcoin, e ponto final. Isso significa que ninguém, absolutamente ninguém, pode imprimir mais Bitcoins para cobrir rombos fiscais ou financiar projetos políticos. Enquanto o real e outras moedas estatais perdem valor todos os anos por causa da inflação, o Bitcoin segue o caminho oposto, o da escassez programada. É o antídoto perfeito para a desvalorização monetária. Desde que foi criado, lá em 2009, o Bitcoin vem sendo cada vez mais adotado como uma reserva de valor global, uma espécie de ouro digital. Países como El Salvador já o reconheceram como moeda de curso legal. Gigantes do mercado, como a Tesla e a MicroStrategy, mantêm bilhões de dólares em Bitcoin em seus caixas, como uma forma de proteção contra a desvalorização de moedas como o dólar. O Bitcoin é como um cofre digital, global e blindado, contra manipulações políticas e econômicas. Então, como isso tudo te protege na prática? Como o Bitcoin protege o brasileiro comum? Num país como o nosso, onde os juros são abusivos, o governo é gastador e a moeda perde poder de compra a cada dia, o Bitcoin surge como uma poderosa ferramenta de liberdade financeira. Primeiro, ele é totalmente descentralizado. Não existe um dono do Bitcoin. A rede funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todo o mundo, sem precisar de bancos ou intermediários. Segundo, ele não pode ser confiscado da mesma forma que o dinheiro em uma conta bancária. Se você guardar suas chaves privadas de forma segura, só você tem acesso aos seus fundos. Terceiro, e mais importante, ele não pode ser inflacionado. A emissão de novos bitcoins é matematicamente controlada e diminui com o tempo. Com o Bitcoin, você se torna o seu próprio banco. Você tem controle total sobre o seu patrimônio. Em momentos de crise, como o que estamos vivendo, enquanto o real desvaloriza e o dinheiro na poupança perde feio para a inflação real, quem tem uma parte do seu patrimônio em Bitcoin consegue se proteger. É uma forma de diversificar e não deixar todos os seus ovos na cesta de uma única moeda controlada pelo governo. Ele é o antídoto natural contra a irresponsabilidade fiscal e a corrupção monetária que tanto prejudicam o nosso país. O que estamos vivendo hoje é muito mais do que uma simples crise econômica passageira. É o resultado de décadas de descuidos, de má gestão com o dinheiro público e de desrespeito com o bolso do trabalhador brasileiro. Mas pela primeira vez na história, existe uma alternativa real, acessível e que não depende de bancos, de políticos ou de qualquer outro intermediário para funcionar. Uma alternativa que devolve o poder para as mãos do indivíduo. Essa alternativa se chama Bitcoin, e ela pode ser a chave para você proteger o seu patrimônio e garantir um futuro financeiro mais seguro, longe do colapso que já começou a se desenhar no Brasil. Agora eu quero saber de você. Você já tem Bitcoin? Já começou a estudar sobre essa tecnologia? Ou ainda acredita que o governo vai magicamente salvar a nossa economia? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que precisa entender o que está acontecendo. Vamos levar essa reflexão para mais pessoas, porque conhecimento é, e sempre será, a melhor forma de proteger o seu futuro financeiro. Obrigado por assistir até aqui, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este.
Um grande abraço e até a próxima.